Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de lendas e mitos, folclore e outras paradinhas, em que eu, Camila Kinsel, me alterno com a imatável Daniela Benetti para contar casos que assombram o Sudeste Asiático e outras partes do globo. Neste episódio, vamos viajar à Tailândia para conhecer o famoso fantasma de Mai Nak Prakanong, ou Mai Nak, literalmente Senhora Nak de Prakanong, ou só Senhora Nak. Palavras sem sentido algum, coisas que ninguém entende. Ela foi uma fantasma que surgiu durante o período histórico do rei Rama IV, que foi regente da Tailândia entre 1851 e 1868, ou seja, na meioquinha do século XIX. A história é sobre uma bela jovem chamada Mai Nak, que vivia nas margens do canal Prakanong, e seu amor eterno pelo seu marido Mak. Então ela chama Nak e o marido chama Mak. E quando eu falo de amor eterno, é eterno mesmo, como vamos ver. Com Mai Nak grávida, o marido Mak foi recrutado para a guerra. Em algumas versões da história, a guerra é contra uma tribo Shan, enquanto em outras não são tão específicas. Na batalha, o Mak, o marido, fica gravemente ferido. E enquanto ele estava sendo tratado no centro de Bangkok, Mai Nak entra em trabalho de parto. Desesperada por não saber do marido e por conta de um parto muito difícil, os dois, mãe e filho, morrem. Morreu de morte morrida. O maridão tá lá sendo tratado e não sabe de nada. Mas quando Mak volta para casa, e super estranhamente, ele encontra sua amada esposa e filho esperando por ele. Estranho, né? Vamos a ver onde há fantasmas. Pois é. Aí a vizinhança meio se toca do que tá acontecendo e tenta avisá-lo de que ele tá vivendo com um fantasma. E todo quanto é vizinho começa a morrer de formas nada normais, assim. Toda vez que um vizinho tenta avisar o Mak que, na verdade, ele tá morando com um fantasma, o vizinho morre. Todo mundo morreu. Acabou. E Mak lá, de boa, com o fantasma mãe, no caso Mai, e o fantasminho filho. Mas nem tudo pode ser flores, não é? Um dia, enquanto Mai Nak está preparando um prato chamado prik, ou firik, eu não sei como fala o tailandês, gente. Que é um molho apimentado tailandês, que parece bem interessante, vou tentar fazer um dia. Ela deixa cair um limão da janela, né, onde ela está trabalhando na cozinha, na varanda. Na pressa de recuperá-lo, ela estica o braço para pegá-lo no chão. Basicamente, ela esticou o braço de dentro da cozinha até o chão da varanda. Por mais que ela esteja trabalhada na yoga Thai e tal, não rola, né? Mak vê e finalmente percebe que sua esposa é um fantasma. Em pânico, ele tenta encontrar uma maneira de fugir sem assustá-la. Sim, meus amigos, parece que uma das principais características dos fantasmas tailandeses é que eles conseguem se esticar muito, além da normalidade de um ser humano. Então, se seu crush tailandês se oferece para trocar uma lâmpada e só estica a braçola para o teto, corra. A menos que você more em um apartamento novo em São Paulo, porque aí o pé direito que é baixo mesmo. Mas voltando, naquela noite, Mak diz que precisa descer para fazer uns pips no xixi e ele sai correndo. Sai vazado de casa. Então é isso, ele tá lá, foi pra guerra, voltou, achou que tava tudo bem com a mulher, porém a mulher tinha morrido, mas ele não sabia. E ele tava vivendo com o fantasma lá, até que ele viu o fantasma se esticar e saiu correndo. Mas você acha que a Mai Nak, que já tinha morrido, mas voltou pra casa e pra fazer molho pro marido, ia desistir? Todo mundo gosta de ver perseguição até bandido, né? Todo mundo gosta. Não, ela não é de se esconder. Ao descobrir que o marido fugiu, ela começa a perseguir loucamente. Mak a vez se esconde atrás de um arbusto de uma planta chamada Plumeia balsamífera, conhecida como sambong. Segundo o folclore local, fantasmas têm medo das folhas pegajosas dessa planta. Ou seja, outra dica, se você estiver sendo perseguido por um fantasma na Tailândia, corre para um arbusto de sambong. Esse podcast é muita cultura, gente. Te ensina a se esconder de fantasma tailandês. Tem noção? É isso. Enfim, depois de um tempo, o Mak se cansou de ficar no arbusto e decide então correr para o templo Wat Mahabut, no qual um fantasma não pode entrar porque é um templo sagrado, um terreno sagrado. Em sua tristeza, Mai Nak começa a aterrorizar o povo de Prakanong, furiosa com eles por fazerem que Mak a deixasse. Na verdade, claro que a culpa não foi dela, né? Foi dos vizinhos, né? Ela não tem culpa nenhuma de ter começado a horrorizar os vizinhos e ter virado um fantasma e continuado a morar com o marido. Na verdade, a culpa é dos vizinhos terem deixado o Mak avisado o Mak. Eles nem avisaram, ele percebeu sozinho. Bem, mas o povo também já cansou dessa mulher, né? E cansados de serem aterrorizados por um fantasma da mina raivosa, que estava matando a vizinhança toda, eles chamaram um exorcista. Chama o exorcista, ai! Baixou alguma coisa aqui na colega.
E aí o fantasma de Maynak é capturado por esse poderoso exorcista. E o que ele faz? Coloca o espírito dentro de uma jarra de barro e joga a jarra no rio. Adivinha? Pois é, existem diferentes versões para o resto da história. Em uma delas, é um casal de idoso novo em Prakanong que encontra o jarro enquanto está pescando. Em outra, são só 2 pescadores que desenterram a jarra. Não importa muito, mas Maynak é libertada quando eles abrem o jarro e volta a aterrorizar o povo anos depois, matando todo mundo no caminho. Mas não vão deixar esse fantasma solto por aí, né? Maynak é novamente capturada, dessa vez pelo monge Somdet Putachan, que eu não tenho a menor ideia se se fala assim, Somdet Putachan, que até hoje é o mais famoso e venerado monge budista da Tailândia. Nossa, bebê! Feia de natureza e horrorosa de nascença, com todo respeito, minha vida. Assustou, hein? Matou geral. Tu tá demais, mulher. Onde tu moras que eu vou aí no resgate pra te dar um banho de sal grosso, seu demônio? O monge prendeu o espírito de Nak no osso da testa dela. Pegou o osso e prendeu no seu cinto, o que eu imagino que foi de uma forma bem mágica, porque ele ficava andando com o osso de testa de ser humano no cinto. Depois da morte do monge, o cinto foi para a família real tailandesa como uma relíquia. Então a família real da Tailândia é quem cuida para que o espírito vingativo da nossa jovem e bela fantasminha não comece a atacar novamente. Maynak é tão cultuada na Tailândia que existe mesmo um templo dedicado a ela, uma espécie de santuário. Esse santuário é visitado em especial por mulheres grávidas ou mulheres que querem livrar seus maridos ou filhos do serviço militar. Em geral, são levadas flores de lótus, incensos, brinquedos de bebê, tecidos e vestidos como oferendas. No canal, em frente ao santuário, também se soltam peixes vivos ou botões de flor de lótus, fazendo pedidos para Maynak. Na minha pesquisa, eu também contei com pelo menos 14 filmes tailandeses contando a história de Maynak, sendo que o primeiro é de 1959 e o último de 2014. Também tem comic books, uma ópera, uma série de animação, um monte de coisa. Ou seja, a moça é realmente famosa na Tailândia. E foi por isso que eu quis trazer essa história aqui. A gente conhece muita coisa da Europa, né, com os clássicos latinos, gregos e até os nórdicos, e dos Estados Unidos, com as novas lendas urbanas, uns clássicos celtas, né, que eles readaptaram, mas conhece muito pouco das lendas da África, da Ásia e também da América Latina. E é por isso que a gente está aqui, para contar histórias de fantasmas vingativos tailandeses. Não é só para isso, mas se vocês entenderem. Bem, se vocês gostaram dessa lenda e quiserem conhecer mais lendas como essa, escrevam pra gente em contato@euideuses.com.br. A gente vai ter o maior prazer de pesquisar e trazer para vocês essas histórias. E você também pode falar que nos ama pelo Instagram, pelo Facebook ou no nosso canal do YouTube. E se não estiver muito cansado, divulgue para seus amigos. Assim toda a comunidade cresce e a gente continua trazendo histórias como essas todas as segundas e quintas para você. E se quiser mais histórias para encher todos os dias da semana, fica o recado de sempre. Vai ler os livros. Um beijo e boa semana. Tchau, tchau! Se depender do seu ódio, eu não morro mais. Se depender da sua inveja, eu não morro mais. Se depender do seu veneno, eu não morro mais. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Já me desenganei desse amor marginal, cê não vale R$1. Pelos bares que andei de você me livrei, cê não vai.